iniciarmos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Êxodo 19. Vamos lá. Êxodo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Você sabe que existem alguns textos da Escritura que você consegue sentir a alegria de Deus, né? Você consegue sentir a alegria, a festa do coração de Deus. E Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu estou muito contente, estou muito contente, estou muito contente. E ele diz assim, em Êxodo 19, você abriu? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, não tinha dado tempo para eles aprontar muito, da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam em Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Deus estava contente e feliz, havia libertado o povo do cativeiro, e agora tem planos para o povo. Escuta isso aí com seu irmão, os planos que Deus tem para você. E ele diz assim: eu vou fazer do meu povo uma propriedade só minha, só minha. Eu amo, eu cuido, eu zelo, eu preservo, eu ensino, eu moldo, eu transformo, apenas eu. E eu quero fazer deles um reino sacerdotal. Todos serão sacerdotes, ou seja, todos serão compromissados, todos serão santos, todos separados, todos apenas meus. Esse plano é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O que impede o sacerdote? Inúmeras coisas. Vá comigo em Isaías 61. Olha outro projeto de Deus, outra oportunidade que Deus dá. Isaías capítulo 61, vamos lá. O profeta fazendo uma profecia sobre o Senhor Jesus: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Vamos lá. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória ao invés de cinza. Chega de cinza. Óleo de gozo ao invés de tristeza. Quanta tristeza! O Espírito Santo veio para tirar essa tristeza, essas cinzas, essas coisas velhas que já foram. Você é feliz? Nós temos que ser felizes. Por que nós somos felizes? Porque nós temos o Senhor Jesus. E isso é suficiente para nós. E nós temos o Espírito Santo, que nos ensina todos os dias a sermos felizes. Livrarmos do espírito de angústia, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aí ele diz que aqueles que são consolados e recebem as obras de Cristo e do Espírito, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Explique o versículo 5 para o seu irmão. O Senhor tem um plano. Chega de trabalho, chega de trabalho braçal, chega de trabalho serviçal. Quem que vai sofrer? Serão estrangeiros. Você não vai sofrer mais. Vocês vão ser meus. É isso que tem acontecido com a igreja? Não. A igreja tem feito o trabalho braçal. A igreja tem sofrido. A igreja tem penalizado. A igreja tem estado abatida. Aí ele diz assim: por que eu quero que os estrangeiros? Por quê? Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Eu quero que todo o meu povo seja sacerdote do Senhor. Eu quero que o meu povo, quando entre na minha presença, possa apresentar-me ofertas, possa apresentar-me manjares, possa apresentar-me um cheiro suave. Chamados sacerdotes, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. O Senhor diz assim: se vocês permitirem que o Espírito Santo de Deus tire de vocês a tristeza, se vocês foram restaurados ao ponto de restaurar, digam: restaurados restauram.
Você olha a sua situação e ela está precisando de restauração, e ela está precisando de vida, e ela está precisando de algo novo. O que ela está precisando? De um anjo? Não, de um restaurado. Ela está precisando de uma mãe restaurada, de um filho restaurado, de uma esposa, de um crente, de uma crente restaurada. Por quê? Porque restaurados restauram. Ele diz assim, e possuirão lugares antigamente assolados e restaurarão os lugares que estavam destruídos. Por quê? Porque restaurados restauram. Se você é restaurado, você vai restaurar. E ele diz assim, e vocês serão meus, sacerdotes meus. Vá comigo em 1 Pedro, a insistência de Deus. 1 Pedro, não estou escutando as Bíblias. 1 Pedro, vamos lá, capítulo 2, versículo 5, 1 Pedro 2, 5, vamos lá? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora sim, agora alcançastes misericórdia. Diga glória a Deus. Nós somos povo santo, sacerdócio real do Senhor, povo eleito. É isso que nós somos. Você percebe os adjetivos aqui, ó? Ele usa alguns adjetivos no versículo 9. Eleitos, real, santo. São os adjetivos que usa, ou seja, geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Agora sim, vá comigo em Ezequiel 42, que é um texto maravilhoso que nós vamos meditar nele. Volta lá comigo em Ezequiel 42. Você percebe o projeto de Deus em transformar todos nós em sacerdotes. Quando o Espírito Santo veio habitar em você, o projeto dele é transformar e fazer de você um templo à altura do Senhor, à altura da dignidade do Senhor, e transformar o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de Deus, que são as câmaras santas. Como eu já disse a você, as câmaras foram construídas. Existiam dois tipos de câmeras, essas eram as câmeras dos sacerdotes. Elas eram construídas de frente ao lugar separado, de frente ao Santo dos Santos, de frente não se tinha acesso, mas em frente. Então vamos ver o versículo de número 1. Depois disso fez-me sair para o lado fora, o átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras, que estavam de frente do lugar separado, e que estavam de frente do edifício do lado norte. Então elas estavam de frente do lugar separado, que é o Santo dos Santos, o Santíssimo, e então tinha o átrio, então elas tomavam, todas elas fechavam, como um quadrado, todo o lugar. Ezequiel olha aquilo e ele vê e escreve o que vê, e ele quer compreender o que vê. O que significa essas câmeras? Você já está adiantado no texto, e você sabe que essas câmeras tinham objetivo para o descanso sacerdotal, o alimento sacerdotal, o refrigério sacerdotal, a comunhão sacerdotal. Então você já sabe de algumas questões. Aí ele diz assim, do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados, que tinha o átrio interior, em frente ao pavimento, que tinha o átrio exterior, havia galeria, contra a galeria, em 3 andares. Então eu disse para você, haviam 3 andares, o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Interessante esse negócio de andar, né? Eu me lembro também do Rio do Espírito. Quantas medidas Ezequiel viu no Rio do Espírito? Até que medisse 1000 côvados e fosse nado a braço. 3 medidas também. Artelho, joelho e lombo. A outra a nado. Você percebeu que Deus gosta de estipular metas e gosta de criar situações individuais que nos façam crescer e nos aprofundarmos? Tinham 3 andares. O primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar.
Isso não é algo ocasional ou algo sem sentido. Isso tinha um objetivo. Esses 3 andares tinham um objetivo. O andar de baixo, ele era menor ou maior? Sendo maior, ele cabia mais gente ou menos gente? Mais gente. Continuamos. E diante das câmeras, versículo 4, havia um passeio de 10 côvados em largo do lado de dentro, e um caminho de um côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. Diga, passeios. Corredores entre as portas de saída, como o apartamento mesmo, ladeado perto do outro, e então haviam corredores. Se você saísse ali, eu saía ali. O que significa a necessidade desses corredores, que eu já disse para vocês? Comunhão. Qual corredor era mais largo? Você leu no texto, o último ou o primeiro? O corredor mais largo, qual era? O texto fala. Mas, por enquanto, vamos falar de corredores. Haviam corredores, porque eles saíam e as pessoas não viam, porque tinha um muro. Você viu o muro? Você viu o Senhor falando do muro. Então, os sacerdotes saíam e eles se comunicavam entre eles. E eles conversavam, eles tinham vida de comunhão. Eu queria perguntar a você, como é que está a sua vida de comunhão? Entre as câmeras santas, um lugar recolhido que Deus oferece aos sacerdotes dentro do templo, havia um corredor de passeio, para que eles estabelecessem a comunhão entre eles. Deus não queria que os sacerdotes ficavam isolados. Não. Deus queria estabelecer uma comunhão. Eu queria perguntar uma coisa para você. Diga para o seu irmão aí, conversa com ele, qual é o benefício da comunhão? Inúmeros. Diga para o seu irmão se a comunhão é uma opção ou um mandamento. A comunhão é uma opção ou um mandamento? Mas por que os crentes a têm como opção? Sabe o que os crentes acham que é comunhão hoje? Vai no jantar do Dia das Mães e conversa um pouquinho. Vai num churrasco, num PG e conversa um pouquinho. Eles acham que isso é comunhão. Não, comunhão vai muito mais além disso. A comunhão é todos nós estarmos unidos num só objetivo, num só propósito. Um único propósito. Servirmos, amarmos, buscarmos a Deus. Isso é comunhão. É termos um só espírito. Isto é comunhão. Isto é comunhão. Agora, você vê crentes que eles passam 20 anos na igreja com amizade com a mesma pessoa. Não que você não possa ter amizade com a mesma pessoa, você pode, mas você tem que ter amizade com mais pessoas. Havia o passeio, o corredor, onde eles ali se misturavam, conversavam, falavam sobre coisas triviais, sobre coisas santas, coisas sagradas. A importância da comunhão, a importância de você preservar a sua comunhão e alargar o espaço dela. Quantas pessoas que têm muitas coisas para te oferecer e você está privado delas. Por quê? A importância de nós termos comunhão uns com os outros. Você sabe qual foi a última oração de Jesus Cristo pela igreja? Quem sabe? Qual é? João 17. O que Jesus diz em João 17? Pai, eu me santifico por eles, e eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos. Que eles sejam um, porque se eles foram um, o mundo saberá que eu fui enviado. Unidade. Satanás estragou a unidade da igreja. Por quê? Porque a igreja se tornara crítica, apontadora de dedo. As pessoas começam a se tornar, achar com que o outro, alguém vem contar uma notícia para você. Aí você fala, mas eu com isso? Não tem nada a ver com isso? Tem alguma coisa que não tem a ver com isso? Eu tenho a ver com as coisas da minha vida. Minha vida. E você tem com as coisas da sua vida. Agora, você percebe que as fofocas e as maledicências, elas tiram e arrebatam a comunhão? Você fica sabendo que uma pessoa, por exemplo, pecou, falhou, o que você faz? Você a cobre. Porque é um pequeno. Quando você percebe que é rebelião, você se afasta, como Deus falou conosco nesta manhã. Agora, a importância da comunhão, de estarmos unidos, de estarmos presentes uns com os outros, de podermos olhar para o irmão e dizer, irmão, eu estou aqui, viu? Estou aqui, mas não estou aqui topicamente não, eu estou aqui de verdade.
Por que a comunhão está acabando? Porque está o fim perto. É normal. O amor por Deus se esfria. É igual aquela velha história, né? Se o crente não ama a Deus, vai amar você? Se ele não é fiel a Deus, vai ser fiel a você? Hã? Se ele não busca a Deus, ele vai dar importância para você? Tem que ser um pouco inteligente. Se os crentes de hoje não gostam de buscar a Deus, não querem pagar o preço, eles vão pagar um preço de um relacionamento, que é graça, que é perdão, que é favor, que é dedicação? Obviamente que não. Mas sempre terá um remanescente. O Senhor Jesus disse sobre o remanescente, Deus fala sobre o remanescente, que haverá a rapinha do tacho, que será aproveitada. Então os corredores tinham um ofício e o objetivo de causar comunicação. Pergunta para o seu irmão, tem corredor nas suas câmeras? Corredores significam a comunhão, a amizade. Hoje eu estava almoçando com o pastor na mesa, eu disse assim, será que todo casal que casa sabe que eles vão terminar assim? Suzinhos, mas tão gostoso. Não precisa estender uma toalha, a toalhinha pequenininha. É assim. Será que os casais de hoje, como é que os casais de hoje começam a pensar? Que a amizade é tudo num relacionamento. Comunhão, a conversa, o diálogo, sorrir junto, brincar junto, conversar junto, falar de coisas. Começa os dois, termina os dois. Mas qual é o problema disso? Qual o problema? A importância de se ter comunhão, a importância de se ter amizade, a importância de você ter comunhão com as pessoas que cercam você. Próximo versículo, vamos lá. Versículo de número 5. E as câmaras superiores eram mais estreitas. Aí ele explica por quê. Porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio. Então explica para o seu irmão. Por que que a última era menor? Galerias são corredores. Lembra quando igreja que tem galeria, que é aberto, galeria? As galerias, como é que chama aquilo que tem na frente do prédio? Do apartamento? Sacada, tá? E aí, às vezes a linguagem muda, sacada. As sacadas de cima eram maiores do que as sacadas de baixo. Então, as de cima eram menores, a do meio média, e as de baixo, o corredor de passeio era mais estreito, apertadinho. E aí, mais apertadinho, então era tipo assim, ó. Não era uma pirâmide, era assim. As de baixo maiores, médio, por quê? Porque as de baixo o corredor era menor, as do meio o corredor era médio, e as de cima eram corredorzão. Se falarmos de etapa, você está na térrea, na do médio ou de cima? Você está, vamos falar em etapas, porque fala-se de um edifício de etapas. Tem a térrea, a média e a última. Você está em qual etapa? Eu não sei, pastor, o que significa a de baixo, a térrea. Lembra, a de baixo, ela era grande, o corredor pequeno. A média, menor, o corredor um pouquinho maior. A de cima, pequena, e aquele corredor enorme, o espaço foi tirado para o corredor. Arrisca aí, fala para o teu irmão, arrisca aí, qual que é a boa das três? Qual que é a boa das... Arrisca aí, vai. Diga a terra, do meio, a de cima. A última em cima é a melhor? Aí, por que será que a última é a melhor? Lembre que a última era pequena dentro. Por lado de fora, gigantesca. Os alpendres de fora, a galeria de fora era enorme, enorme. Dava para pôr aquele multidão de gente. Como é que é? Estou chegando lá, hein? E dentro, pouquinhas pessoas. Quanto mais se subia, menos pessoa dentro e mais fora. Vou repetir. Quanto mais você subia, menos pessoas dentro e mais fora. A de baixo cabia 20 pessoas dentro. A do meio, 10. E a de cima, 5, 2. O que significa isso? Quanto mais comunhão com Deus, menos você precisa das pessoas.
menos dependente você se torna, menos carente. Fica dentro do seu quartinho, você e Deus. E lá fora, nos corredores, fica toda a multidão. E você sai, conversa com elas e passeia com elas, mas quando você entra dentro da sua câmara, é você e ele. Quanto mais perto você chega de Deus, menos necessidade você tem de dividir seu problema. Menos necessidade você tem que alguém te entenda, que alguém te suporte, que alguém te carregue. A comunhão sua com Deus é estreitada a tal ponto que os corredores vão ser grandes. Por quê? Porque vai ter festa do lado de fora, vai ter alegria. Você vai ser o melhor amigo, o melhor pai, a melhor mãe. Você vai ser a pessoa mais gentil dessa terra. Fora do seu apartamento e da sua câmara, existirão milhões de pessoas, muitas pessoas, espaços enormes. Pessoas que vão estar ali para procurar você, para buscar um conselho, buscar uma amizade. Mas dentro do seu quartinho não precisa ser grande, só precisa caber você. Você e ele. Você é útil do lado de fora. Mas dentro do seu quartinho, é só você e ele. É só você e ele. Você não precisa trazer que ninguém te console. Você não precisa fazer com que ninguém te entenda. Você não fica usando mais o evangelho como uma forma de divã. Você não precisa mais que as pessoas funcionem para a sua vida. Pelo contrário, você é o ramo frutífero. Você é o vaso cheio. Você é a fonte de água viva que salta. E quando você sai para fora, todo mundo fica feliz. Por quê? Porque você saiu para fora. Você saiu daquele momento de comunhão. Você saiu da consagração com Ele. E ali você está ali fora. E ali as pessoas estão lotadas nos seus corredores. E você as abençoa. E você as alegra. E você sorri com elas. E você as anima. Mas quando você volta para dentro, algumas delas querem entrar. Mas se você diz o quartinho é pequeno, só me cabe. Não cabe mais ninguém, é muito pequeno. E aí esse quartinho é o centro do seu coração, onde só você e Jesus pode estar. Onde só vocês dois. Ali ele te ensina, ali não tem ídolos, ali não tem apego, e ali não tem envolvimento, e ali não tem. E ali naquele recôndito, é você e ele, falando de coisas cruciais da vida, e você aprende, e você ouve, e aquela comunhão estreitada, íntima, apequenada com o seu Senhor. Não precisa ser grande, os corredores são grandes. Agora você sabendo do que nós estamos falando, qual andar você está? O primeiro, onde os corredores do lado de fora são pequenos, e todo mundo está todo mundo dentro, fazendo aquela feira. Sabe aquela feira paraguaiana? Aquela feira. Um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Ou então no meio, onde é menor, mas ainda você está comprometido com um, agregado ao outro, tem medo de falar porque vai ficar chateado, tem medo de se posicionar porque vai que eu magoo. Mas e o último? É só você e ele. Só você e ele. Não tem dependência de pai, não tem dependência de mãe, não tem amores maior. Porque Jesus diz, aquele que não me amar mais do que pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não me amar mais do que filho ou filha não é digno de mim. E você é digno dele, porque são só vocês dois. E você é uma bênção, você não é individualista, não. Você não é egoísta, você não é partidarista, você não. Por quê? Porque você se constrói junto dele para ser uma bênção para aqueles que estão nos corredores. Porque você sabe que se eles entrarem na câmara, eles vão só prejudicar a sua comunhão com Deus. Você é uma bênção na vida daqueles que estão nos corredores, aqueles que estão na galeria. Porque quando você sai do seu aposento secreto com ele, você os abençoa, você ministra, você entende, você compreende, você ama, você sai cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de descontaminação. E quando você sai para fora, você conversa, você dialoga, você abençoa, você ama, você socorre. Mas levar para dentro da câmara, tica, não. Diga para o seu irmão, não, a câmara é tica. Não dá, não cabe. Não cabe. Mas eu sou bom, não vou te fazer mal. Mas não é questão que eu não queira, sabe? A questão é que não cabe. Não cabe mesmo que eu quiser, não cabe. E você acha que um crente que está no terceiro andar e que tem uma câmera tica, pequena, você acha que ele é egoísta? Você acha que ele é partidarista? Você acha que ele fala mal dos outros?
Você acha que ele acusa ou condena? Não. Quando ele sai de dentro para fora, ele sai cheio de Deus, para amar, para abençoar, para cuidar, para zelar, para redarguir, para ensinar. Diga glória a Deus. Continuando, vamos lá. Ele diz assim, vamos ler de novo para você entender, versículo 5. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo, e as do meio do edifício. Diga glória a Deus. O Senhor me deu esse texto, e eu confesso para você que eu fiquei algumas horas da madrugada matutando em cima dele. Eu falei assim, Espírito Santo de Deus, que coisa interessante. Como é que está escrito e a gente não vê? Como é que está aqui? Câmeras sacerdotais e santas. Hoje nós somos o templo, tem que existir dentro da alma lugares do quê? Lugares onde a nossa comunhão é estreitada, e vai existir ainda muito mais. Vamos lá. Versículo de número 6. Porque elas eram de 3 andares. Não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se ia estreitando mais do que as de baixo e as do meio. Então, o meio e a de cima. Vamos caracterizar assim. O meio, o de baixo a sua alma é uma bagunça, se preocupa com o problema de todo mundo, quer ajudar todo mundo, e todo mundo parece uma feira paraguaiana, a sua alma. Você acha que o primeiro é o crente ideal? Não, o primeiro é o crente que hoje existe, é uma feira na alma dele. A mãe está com problema, ele arranca os cabelos, o filho está com problema, ele descabela, não tem confiança, não tem comunhão, não tem nada. A do meio, um pouquinho melhorzinha. Só não consegue ter autoridade para ser cristão, para ser autêntico, para dizer não e sim, para ter um domínio, um controle, mas a de cima é só você e Deus, e você abençoa todo mundo, e você é sal, e você é luz, e você é graça, e você tem poder. Continuando o versículo de número 7. E o muro que estava de fora, de fronte das câmeras. Diga para o seu irmão para que serviu o muro. Para tampar qualquer visão de intimidade, qualquer visão de convívio de sacerdote com sacerdote. O que significa isso? Vamos falar uma coisa bem trivial, tá? Bem trivial isso aqui. Fala assim para o seu irmão, entre a sua amizade e a minha tem muro? Você percebe que o muro, ele tampava as galerias e os corredores. O povo que estava lá embaixo, no átrio, não via os sacerdotes se comunicar, não via os sacerdotes conversar. Pergunta para o seu irmão de novo, a minha amizade entre você e a sua tem muro? Será que todo mundo vê, todo mundo sabe do que eu falo para você? Pastor, ó, os muros das amizades dos irmãos estão todos derrubados. Eu conto uma coisa para o irmão, ele conta para outro, conta para 10. Tem irmão, se você quiser que uma pessoa saiba, é só você contar para ele. Você conta para ele, pronto. 10, 20, 30, a melhor coisa que tem. Você quer falar para todo mundo, não precisa nem falar para todo mundo, não precisa reunir todo mundo. Fala para um que já esparrama. Não tem muro, não é sacerdote, vai ter muro como? Tem muro no teu relacionamento com as pessoas? Você é uma pessoa que aprende a ter sigilo? Aprende a conversar uma coisa ali, morreu. Falou ali, morreu. Não tem, não conversa, não fala, não prossegue para diante. O outro falou uma coisa errada, morreu aqui. Não vou propagar o que é errado, o que é ruim. Morreu, bafa o caso. Acabou. E fica, né? Tem crente que fica, né? Você quer ver? Você cometeu uma falha com um crente que tem pendência com você. Ô, meu irmão, ele vai fazer uma tricotagem com o teu erro. Porque ele não via a hora, ele estava aguardando o tempo, o momento de ter algo contra você. E ele estava. E de repente você errou. Ah, meu irmão, isso vai dar tapete, cortina, toalha, enxoval para a casa inteira. Por quê? Porque ele não vê a hora de ter um assunto. E aí ele vai desenterrar coisa. E aí você fala, bafa o caso. Não vou abafar, bafa o caso. Não, bafa o caso. Cobra nudez, para com isso. Nós somos trazidos para edificação. E não para proclamação de erro. Errou, acabou, morreu, acabou, corrigiu. Falou o que tinha que falar, acabou, morreu. Muro. Agora pergunta, sua amizade comigo tem muro? Outra coisa importante que você tem que ser inteligente. Se você puder relacionar-se com sacerdotes dentro da igreja, seria inteligente. Pessoas que são compromissadas com Deus. Pessoas que você fala uma coisa com ela, morreu ali. Você falou, morreu ali. Não existe interesse em propagar o que você disse. Não existe interesse em divulgar os erros. Você já viu gente que gosta de falar mal da vida dos outros? Você acha que isso é um sacerdócio?
Não. Se eu tiver que falar alguma coisa de você, eu vou falar uma coisa boa. Não vou falar um erro seu, não vou falar uma coisa ruim. Eu não tenho prazer nisso. Pelo contrário, eu sofro com isso. Eu não vou ter alegria em falar uma coisa errada da sua vida, ou falar algo que você não tem conseguido. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas se eu não puder, eu não vou acusar. Eu não vou apontar o dedo. O que Jesus disse? Antes que você tire o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do teu. Vamos trabalhar para tirar a trave dos nossos olhos. Vamos deixar os nossos irmãos com os ciscos deles. Tem que ter muro. Diga para o teu irmão, tem que ter muro. A nossa intimidade e as nossas amizades devem ser cobertas e guardadas. Tem que ter muro. O que uma pessoa fala para você morre ali. Ali, acabou. Morreu ali. Não tem que divulgar, não tem. O sacerdote é confiável. Pessoas devem ser confiáveis. Por que hoje algumas pessoas estão sofrendo sozinhas? Porque não confia. Aí a amiga vai contar para a melhor amiga. Acabou o segredo. Por que você tem que contar para a sua melhor amiga? Vou contar um negócio para você. Ó como é que é os maledicentes fofoqueiros. Só para você orar. A outra pessoa pediu para você contar e pediu para alguém orar. Ora você, ela confiou a você. Tem que ter muro. Sacerdotes, relacionamentos dos sacerdotes, tem que ter muro. Tem que ter muro, tem que ter muro. Você é confiável? Você é uma pessoa confiável? A pessoa fala alguma coisa para você, você já fica desesperado com o seu complexo para poder se evidenciar perto de alguém para dizer, olha o que eu sei, olha o que eu sei, olha o que eu sei. Sejamos confiáveis. Sejamos pessoas que as pessoas possam confiar em nós. Como é raro isso dentro da igreja. Como é raro você contar algo para alguém e essa pessoa vai e conta para o outro. É incrível, e aí chega no teu ouvido. Chega ou não chega? Jesus disse que nada fica oculto. Chega no teu ouvido. E aí o que você vai fazendo? Você vai tirando ela do seu ciclo de confiabilidade. Por quê? Porque não são pessoas confiadas. Você tem amizade, só que confiar você não confia. Você não ministra mais as suas necessidades, não ministra mais seus segredos. Por quê? Porque você sabe que não é uma pessoa confiável. Ela tem necessidade de falar da vida, de falar dos problemas. Então acabou, morreu. Continuando. Diga, tem que ter muro. Versículo 8. Pois o comprimento das câmeras que estavam no átrio exterior eram de 50 côvados, e eis que de fronte do templo havia 100 côvados. Por debaixo dessas câmeras estavam a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio do lado do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício havia também câmeras, e o caminho que havia diante delas era da aparência das câmeras, que dava para o norte, conforme o seu comprimento. Assim eram a sua largura. Elas eram quadradas, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões e conforme as suas entradas. Eram todas iguais para ninguém reclamar. A dele é maior, a minha é menor, a minha é quadrada, a dele é retangular, todas são iguais. E conforme as portas das câmeras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Versículo chave, versículo 13. Então me disse, sabe o que você viu, Ezequiel? As câmeras do norte e as câmeras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmeras santas. Diga, câmeras santas. Em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas. O povo levava oferta de alimentos. E em Levítico capítulo 6 fala que toda oferta de alimento, parte dela tinha que ser colocada azeite e fogo. E aquele alimento era queimado, o que não era cozido, o que era cozido também se colocava em cheiro suave. E o que não era cozido, colocava-se azeite e fogo, e aquele cheiro subia diante do Senhor. E parte daquele alimento separava-se para o sacerdote e para a sua família. As câmeras era para o sacerdote comer da parte que lhes cabia do sacrifício, oferta de manjares, se você quiser ler na sua casa, é Levítico capítulo 6, do 14 ao 18. Agora, explica para o seu irmão o que significa isso em você. Você ter as câmeras com o primeiro objetivo, alimentar-se. Alimentar-se. Comer do pão.
Hã? Um lugar isolado onde o sacerdote come parte daquilo que o povo oferece. E é coisa santa. Ele comia daquilo que era santo. Eu e você temos dentro de nós um lugar totalmente separado, onde nós nos assentamos diante de uma mesa. E ali o Senhor unge a nossa cabeça com óleo. E o nosso coração transborda. E ali a gente come. E ali a gente come. Parábola do semeador. Jesus disse que aquele que recebe a palavra, em terra espinhosa, em pouca terra ou em pedregais, ele recebe a palavra, só que existem muitas coisas dentro dele, interesses, existe angústia, existe revolta, e então a palavra não frutifica. E vem o passarinho e leva embora. Mas aquele que é um quartinho só, é só ele o Senhor, não tem rosco, não tem embaraço, ele recebe a palavra e ele come. Ele come, o diabo não rouba, não leva embora. Ela não cai em terra rasa, ela não é sufocada por espinhos. Diga assim, aquele que está no terceiro andar, recebe a palavra e come da palavra. Não é critério como nós dizemos de manhã de letra. Não é questão de saber. Você acha que aquilo que eu sei vai me levar para o céu? Pelo amor de Deus. Se eu pensar isso, eu estou perdida. Você acha que aquilo que você sabe que vai levar você para o céu? Não. O que vai te levar para você para o céu é o que você pratica. É o que você vive, é a sua vida. Isso vai te levar para o céu. Você vive a palavra, você come a palavra. Você é apaixonado pela palavra. Olha para o seu irmão e pergunta, você é apaixonado pela palavra? Apaixonado pela palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus mais do que a nossa vida. Quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando a palavra de Deus vem de encontro a nós, quando você descobre nessa tarde, o Espírito Santo quer formar em mim câmeras, e tem 3 etapas para ele formar. Na primeira, vai ser difícil me livrar dos penduricários, vai ser difícil me livrar dessa famiagem toda, que eu quero pôr tudo dentro, resolver o problema de todo mundo, e consertar a vida de todo mundo. Mas na segunda etapa, ele vai me ensinar que eu posso sim viver sem os penduricários, eu posso sim viver sem tanta perturbação, e eu vou aprender. E aí na segunda etapa eu vou aprender a não mais ficar agrilhoado às pessoas e dependendo. E eu vou chegar na terceira etapa, onde vai ser somente eu e Deus, e cada um responderá por si. E aí você entende o projeto do Espírito Santo em criar as câmeras sagradas, com que você coma sossegadamente, descanse sobre a palavra, se alimente da palavra. Era para comer. Comerão as coisas santas, e ali porão as coisas mais santas. Jesus diz em João, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, eu sou o pão da vida. Eu fico pensando, se Jesus disse que é o pão da vida e que ele nos satisfaz, o que acontece com esses crentes que a fome deles não acabam nunca? É fome de conforto, é fome disso, é fome daquilo, eles vivem azedos. Você já viu gente com fome? Gente com fome é chata. Tem gente que quando está com fome é insuportável. Tem crente que ele está com fome, mas não adianta, você pode oferecer tudo para ele, não mata a fome dele. Por quê? Porque o que mata a fome da minha alma é Jesus. Jesus que mata a minha fome. E pessoas saciadas são felizes. Seu irmão é saciado, olha bem no olho dele. Às vezes ele está com fome. Paulo, tentando explicar isso aí sobre essa fome, ele diz assim, vocês mordem uns aos outros, vocês viraram zumbi. Você conhece esse versículo que Paulo diz? Vós mordeis uns aos outros. Vocês estão se comendo. Vocês estão se devorando uns aos outros. Por quê? Porque falta Jesus, falta o pão da vida. Não tem alimento. É o defeito de um, é o defeito do outro. Estou zangado com você, estou triste com você, estou nervoso com você, não gostei do que você falou. Olha, não gostei do que você fez. Pelo amor, não tem que gostar ou desgostar. Eu amo Jesus, eu amo todo mundo. Você pode ser do seu jeito, da sua maneira. Qual o problema? Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Se eu não puder, eu oro. É ou não é? Paulo diz, vocês se mordem uns aos outros. Na primeira câmara, se mordem uns aos outros. Vamos usar esse exemplo. Para com isso. Você acha que se você trouxer todo mundo para dentro, você vai resolver o problema de alguém? Não. Mas sua comunhão com Deus é que vai trazer resultado para a sua família, para a sua vida e para tudo. E ele diz assim, e a oferta de manjar
e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Ele teria direito de comer das 3 ofertas, oferta aquilo que era santo, oferta de manjar, oferta do pecado, oferta da culpa, que tinha carne, e ele podia comer, desde que não fosse crua, obviamente. Versículo de número 14. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Ou seja, essas câmeras serviam para comer, e também para eles trocar de roupas, porque as roupas eram santas, e eles não podiam ter essa roupa. Jesus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Eles não podiam ter essas roupas em contato com as pessoas comuns, com o povo. Traduz isso para o seu irmão. Que as câmeras é para você se alimentar de Jesus, comer, assentar, para que não haja fome, para que não haja necessidade, e também para você trocar de roupa. Que bom um lugarzinho para ninguém vir a nudez, né? A sua nudez ninguém pode ver. Você não é mais novo convertido, você é sacerdote. Ninguém pode ver a sua nudez, ninguém pode discernir você. Ninguém pode ver o quanto você é irado, o quanto você é feroz, o quanto você é maledicente, o quanto você. O quarto é para que ninguém visse a nudez do sacerdote. Sacerdote não pode mostrar nudez. Não pode. Você não pode mostrar sua nudez. Aonde você mostra sua nudez diante do Senhor? O Senhor está aqui, ó. Eu estou com inveja aqui dentro. Não pus ela para fora ainda, por meio dos lábios e obras, mas está aqui. Senhor, está aqui a minha raiva, a minha ira. Está aqui diante do Senhor. Ninguém vai ver. Ninguém vai contemplar. Satanás não vai ter o prazer disso tornar-se em obras. As câmeras, elas são para que você esconda a sua nudez. O que Tiago diz? Chegue-se diante de Deus. Por que você tem visto hoje a igreja abarrotada de crente carnal? Porque não tem câmeras dentro deles. Todo mundo vê a nudez deles. Todo mundo vê, ímpio, xinga, cobiça. Por que eles não pegam a cobiça antes de cobiçar e as coloquem diante do Senhor? Por que eles não colocam a personalidade diante do Senhor antes de machucar, de ferir, de passar um trator em cima dos outros? Por quê? Por quê? As câmeras têm o objetivo na troca de roupa para que ninguém veja a sua nudez. E as roupas sagradas e santas, o Senhor Jesus fala muito sobre vestimentas. Lembra da parábola da festa? Amigo, o que tu fazes aqui? Você não está com vestes adequadas, vestes nupciais. Coloque-o no ranger de dentes, porque ele não tem lugar aqui. Roupas, vestimentas sagradas, das quais você está diante de Deus. Você se coloca diante do Senhor. Só Deus pode tocar, só o Senhor pode agir na sua vida. Aí você troca sua roupa com uma roupagem comum. Ou seja, quando você se relaciona com as pessoas não podem te afetar. As pessoas não podem te... Você já viu crente que faz cabeça de outro crente? Você sabe por que crente não faz minha cabeça? Você diz? Porque Jesus já fez meu coração. Crente que outro crente faz a cabeça dele. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, a senhora não tem medo? Tal pessoa está fermentando a outra. Tá, a gente faz o que pode. Mas sabe qual é o crente que não deixa se fermentar? Quando Jesus já fez o coração dele. Oh, meu irmão. Ninguém faz a sua cabeça quando Jesus já chegou no seu coração. Não faz. Não faz por quê? Porque seu coração pertence ao Senhor. A sua roupa é sagrada. Sua roupa é santa. E quando você se relaciona com as pessoas, você sabe que elas não podem, com as suas conversações, com os seus hábitos, seus métodos e suas maneiras, corromper você. Por quê? Porque as suas roupas sagradas são para o Senhor. As suas vestimentas santas são para o Senhor. E ali naquela câmera, você desnuda e veste roupas comuns e vai para o povo, para o populacho. Agora, se você pega vestes santas, sua intimidade com Deus, deixa as pessoas entrarem na sua intimidade, deixa as pessoas entrarem na sua comunhão com Deus, aí não existe vestes que perdurem. Continuando. Elas são santas e vestir-se-ão de outras vestiduras, assim se aproximarão. Versículo 15. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta. Presta atenção que vai vir outro muro aí.
cuja face olha para o caminho do Oriente, e a mediu em redor. Mediu ao lado oriental com a cana de medir, 500 canas com a sua cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu com a cana de medir 500 canas. Todas as medidas são iguais. Mediu pelos 4 lados e havia um muro de 500 canas de comprimento, um muro que cercava tudo, e 500 de largura para fazer o quê? Entre o... Olha para o seu irmão e diga, tem que ter esse muro. Havia um muro que protegia as câmeras, que protegia o átrio, que tudo protegia de 500 canas, que era para separar o santo do profano. O que é santo? Quantas vezes você se relaciona com pessoas que profanam? Explica para o teu irmão o que é profanação. O que é profanação? A igreja da nossa atualidade é campeã em profanação. A profanação é transformar o santo em comum. Toma a ceia como se estivesse bebendo um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão. Vai adorar a Deus, não está nem prestando atenção na palavra, nem presta atenção, nem quer saber da palavra, não quer saber de oração. Profana as coisas santas e sagradas. Transforma as coisas em comuns. Você não está cantando, você está adorando, você está levantando um altar de adoração para Ele. Você não está simplesmente falando, você está falando com Deus. Isso é santo, isso é maravilhoso, não é comum. Você precisa aprender, hoje o que está acontecendo, contaminação. Pessoas que não aprendem a ter esse muro. Existiam 2 muros. Aquele muro lá que você viu, que o povo não via intimidade. E o segundo muro, que era para separar o santo do profano. Você tem esse muro que separa você do que é profano? Você entra de cabeça em tudo. De cabeça em tudo. Você acha que você é o salvador da pátria, é o salvador das situações, e você vai salvar, e você vai restaurar. Tem que ter muro. Espera aí, Judas diz, vai até uma distância, até que a sua túnica não seja manchada. Cuidado para não respingar na túnica. Essa é a distância, tá? Tem que ter essa distância. Chegou muito perto, não tem como você não se macular. Dentro da igreja tem o trigo e o joio. O joio mancha. O joio macula. O joio engoda. Dentro da igreja tem o fermento. Você precisa tomar cuidado, hoje eu expliquei para você de manhã, principalmente dentro da igreja, que você acha que você está guardado. Você acha que você está guardado dentro da igreja? Errado. Por quê? Porque dentro da igreja tem o joio. Porque dentro da igreja existem pessoas que trabalham para Satanás. Isso é bíblico, está dentro da Bíblia. Você precisa entender instrumentos. Você não é um instrumento de Deus. Então Satanás coloca os instrumentos dele dentro da igreja. Jesus escreve isso nas cartas de Apocalipse, nas 7 igrejas. Ele escreve os instrumentos de Satanás dentro da igreja. E você tem que estar atento, alerta. Alerta, tem que ter muro de separação. Espera aí, eu não compactuo com isso não. Não compactuo. Não compactuo. Eu não tomo parte nisso aí não. Não tomo parte. Não tomo parte. Não traga maldição para você. Irmão que vai falar mal de irmão para você. Como é que você deixa isso acontecer ainda? Pode ser quem for líder, diaconisa. Fica quieto, irmão. A palavra do Senhor diz que toda palavra que sai da tua boca é para edificação. Isso não edifica eu nem você. Fica quieto. Exortai-vos hoje, no tempo que se chama hoje, para que não endureçais pelo engano do pecado. Nós precisamos entender e compreendermos que temos uma lida, temos um objetivo, temos um projeto para viver. Um muro que separava o santo do profano. E isso dentro do templo. Dentro do templo. Então você precisa aprender a separar o que entra dentro de você que é profano, que vai macular você. Não, peraí, deixa eu tirar isso da minha vida. Deixa eu tirar isso da minha vida, eu não posso me envolver com isso. Eu não posso perder tempo com isso. Eu não posso, isso aqui é maligno. Identifique coisas profanas que estão profanando a santidade do Espírito Santo dentro da sua vida. No momento agora, o que está profanando a santidade do Espírito Santo dentro de você?
A palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo. Toda gritaria, toda ira, toda cólera, toda mentira, toda prostituição, toda cobiça, todo adultério, todas as obras da carne. Toda dureza. Isso entristece o Espírito Santo e profana o Espírito da graça. Será que nós temos podido entender isso? Será que nós temos podido compreender que tem que existir um muro que separa tudo que é santo da sua vida daquilo que é profano? Mistura-se com alguém ímpio. Não te dou um mês para você estar falando igual e estar agindo igual. Começa a andar junto com pessoas que estão frias na fé. Começa. Não te dou um mês. Isso é bíblico. As más conversações corrompem os bons costumes. Começa a andar junto com uma pessoa rebelde. Não te dou um mês para vocês terem a mesma técnica, identifique. Pedro diz assim: vocês precisam discernir o espírito do erro. O próprio Deus enviou o espírito do erro. Não é Satanás, não. O próprio Deus enviou para quê? Para que os verdadeiros provem que são verdadeiros. Comece a andar e conversar com o maledicente. Você fica maledicente. Por quê? Porque termina o versículo, as más conversações. E cadê as câmaras? Sacerdote tem que ter câmera. Começou com uma câmera grande, onde Paraguai inteiro estava dentro. Continuou. A glória a Deus, eu fui promovido para o segundo andar. Eu tenho menos gente, somente a família, algumas pessoas que me importam, mas eu tenho que ir para o terceiro, mas ainda eu tenho muito vínculo. Não consigo dizer isso porque sou refém, não consigo fazer aquilo porque fico sem jeito, não consigo dizer não porque, Senhor, me promova para o terceiro andar. Eu saio de dentro da câmera para abençoar, para corrigir, para ser um instrumento do Senhor. Diga amém. A obra do Espírito Santo de Deus em nós é fazer câmeras santas. E nelas, nós estreitamos a nossa comunhão com Deus. Nessas câmeras, nós repousamos, descansamos, nos alimentamos, trocamos de roupagem, comemos os sacrifícios, parte do sacrifício, e temos comunhão com Deus. Eu quero terminar essa mensagem para nós orarmos, lembrando você de um versículo do Senhor Jesus, que todos os dias ele é repetido na minha mente por diversas vezes por dia. O Senhor Jesus diz assim: muitas prostitutas, pecadores, chegarão no final e tomarão os lugares de vocês. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros, e alguns dos primeiros serão os últimos. Cuidado se você acostumou-se com o Evangelho. Cuidado se Jesus se tornou alguém comum para você. Se o Evangelho se tornou algo comum para você. Cuidado se o seu coração não mais fica dilacerado por dentro, por amor e por paixão a Ele. Cuidado quando não existe mais a ação do Espírito Santo. As prostitutas podem entrar no reino, eu as amo, mas ninguém vai tomar o meu lugar. Amém? Ninguém vai tomar meu lugar. Nós amamos os pecadores e queremos que eles se salvem, mas ninguém vai tomar teu lugar, correto? Você vai deixar alguém tomar teu lugar? Não, ninguém vai tomar meu lugar. Aí vem um pecador aí se converte hoje, Jesus vai voltar daqui um mês, e você está aí mortão, nós estamos aí, vamos adorar, vamos no culto, vamos, não vou hoje não, vou ficar dormindo, está muito frio, está chovendo, só 2 cultos tá bom, e a prostituta chega e se converte, batizada no Espírito Santo, e aleluia, e glória a Deus, e ama todo mundo, pronto, o crente fica, e ela vai. Pelo amor de Deus, nadou para morrer na praia? Não. Você está dando o teu lugar para os pecadores? Tem lugar para eles também. Não deixa ninguém tomar seu lugar, não. Adorador sou eu. Apaixonado por Jesus sou eu. Crente sou eu. Gostar de ir no culto sou eu. Amar a palavra sou eu. Ninguém vai tomar meu lugar. Se você quiser junto, vamos, mas ninguém toma o meu lugar. Amém? Uma coisa muito interessante que eu digo para algumas pessoas, isso, claro, em situações assim, diferentes, eu digo assim: você não está contente mais nessa igreja?
não consegue mais reconhecer a autoridade do pastoreio, procure uma outra igreja. Um lugar onde você vai estar avivado, um lugar que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, um lugar onde a palavra é grave, pesada, onde você ame aquele pastor e daria a vida por ele, porque aqui você vai para o inferno. Já disse para algumas pessoas, incrível que elas escutam e não vão embora. Aí eu falo, meu Deus, eu já fiz minha parte. Por quê? Porque quando você está num aprisco, você ama seus pastores, você ama sua liderança, você ama seus irmãos, você dá a vida pelos seus irmãos, você ama a palavra recebida do púlpito, você reconhece a autoridade constituída por Deus, e você é apaixonado por todo aquele mover. Você não fica, aquele irmão, aquela irmã, olha aquele líder, olha aquela lá do ensino, olha aquele lá do louvor, olha, não, você ama todo mundo. Você ama todo mundo. Neula, Rômulo, pergunta para o seu filho que é pastor. O que dá mais trabalho para ele? São ovelhas que chegam cheias de problema? Não. Ovelha cheia de problema não dá trabalho e alegria para nós. O que dá trabalho são os reclamões, são as ovelhas gordas, que pisam as águas, diz Ezequiel, das magras. Contentamento. Você tem que estar contente, feliz na sua câmara pequena, mas ao redor amando, ajudando, abençoando, ajudando o seu pastor, sendo útil, servindo, amando, orando. Deus abençoe minha pastora, abençoe meu pastor, abençoe minha igreja, abençoe os meus líderes. Agora, eu falo, mas não vai. Semana passada eu disse, irmão, sai da igreja. Sai da igreja, você precisa sair daqui, senão você vai para o inferno. O líder de louvor tem defeito, o líder de diácono tem defeito, até falou mal até da escola dominical, tem defeito, tudo tem defeito, meu irmão. Espera aí um pouquinho. Eu nem vou perguntar, falei para ele os meus defeitos, porque vai de A a Z. Eu nem quero saber. Agora eu quero te dar um conselho. Vai para uma outra igreja. Uma igreja que você ame os seus pastores, que você ame o povo, que você viva intensamente o evangelho, a palavra. Uma igreja que prega a palavra e que te consolide no evangelho. Vai embora. Eu te abençoo, estou te abençoando, vai embora. Não vou sair daqui não. Pronto. Aí o que eu faço? O que eu faço? Pelo amor de Deus. E continua, e eu espero que Deus resgate, que o Espírito Santo convença. Essa é a minha oração. Eu espero que exista um alerta aqui, porque nós estamos nos últimos dias, né? Nos últimos dias. Hoje você não escolhe igreja condicionado ao que você quer, mas aquilo que você precisa. Nós estamos aí à beira do arrebatamento. Agora, como que uma pessoa pode escolher uma igreja confortável? Não, igreja não pode ser confortável, igreja é quartel-general. Forma-se soldados, forma-se pessoas que serão arrebatadas, que irão morar no céu. O pastor veio da convenção e falou assim, pastor, parecia uma missa católica. Missa católica. Parecia missa católica. Falei, Deus, eu não aguento isso não. Está no fim. É o fim. O amor está se esfriando, as pessoas se tornam cada vez mais julgadoras, mais críticas, mais. E nós, como diz a palavra do Senhor de manhã, nós estamos mudando de glória em glória. E quem quiser nos segurar naquele manezinho, Josézinho lá atrás, não. Nós temos nos tornado pessoas diferentes, melhores, mais sérias, graves, robustas, mais concretas, mais definidas. Amém? E quem não gostar, pastora? Vamos fazer igual o Paulo. E quem não gostar? O que você vai fazer? Paulo diz, eu não fui chamado para agradar homens. Eu fui chamado para agradar a Deus. Você não foi chamado para agradar os homens, os seres humanos. Se você quiser agradar os seres humanos, você não vai para o céu. Você foi chamado para agradar a Deus. Grave, pesado. Paulo olha para Timóteo. Timóteo, você tem que ser mais firme, meu filho. Exorta, disciplina, corrige. E ai de quem não respeitar você. Vai ter comigo.